Olá, está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você, que curte o Vejam Só, que nos ajuda nessa construção, que transforma, né, aí a sua casa, a sua igreja, o seu contato com os seus amigos, uma extensão do nosso debate, repercutindo tudo aquilo que é tratado aqui no programa. Por isso, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho para você que curte o Vejam Só. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje e entrar, obviamente, no nosso tema, na nossa conversa, só vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar e também repercutir aquilo que acontece aqui no Vejam Só. Espero a sua mensagem por lá, tá bom? Deixa eu apresentar os meus irmãos que vão nos ajudar nessa caminhada de hoje, um tema que eu particularmente gosto bastante, tá bom? E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor e professor José Carlos de Lima. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Alegria reencontrá-lo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, reverendo. Prazer estar contribuindo mais uma vez. Amém. Né? Aqui rever o amigo Bispo Hildo Melo, servo de Deus. É um prazer contribuir com o programa, né? Apresentar aquilo que a gente pensa, crê. E o objetivo máximo da vida, servir a Deus, né? Amém, amém, sem dúvida. A gratidão é nossa, Muito obrigado. pastor José Carlos, obrigado pelo carinho. Eu já falei aqui em outras oportunidades, considero o irmão assim, uma das mentes mais brilhantes assim, da teologia, uma capacidade incrível. Bondade vossa. Pode ser bondade, mas eu vou fazer um desafio que eu já fiz aqui uma vez, convidar o nosso telespectador a anotar todas as citações que o irmão vai fazer. Se alguém conseguir, depois manda lá no nosso Instagram a quantidade de citações que... Hoje é pouquinha, hoje são pouquinhas. Hoje são bem pouquinhas, né, Bispo? É bem limitadinho. Gente, assim, ó, eu bom, fico lisonjeado, porque sei que é um dom de Deus realmente, Amém, que ele verdade. pensou sobre a sua vida, e o irmão, sabiamente, conseguiu multiplicar esses dons dispensados. Pastor, obrigado pelo carinho. Tenho certeza que, para quem nos assistir, vai ser um privilégio e um momento de aprendizado. Mas, bom, antes da gente começar a ouvi-lo, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Então, a rua Pedro José Lorenzini, ali em São Caetano do Sul, número 170, né? Estamos ali colaborando com o pastor Valdivino Pereira, Amém. setor 107 do Belém. Às quarta-feiras, estamos dando aula de fundamentos proféticos. Essa apostilinha nossa aqui, ó. Fundamentos proféticos. Por quê? Porque a escatologia não começa em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, as cartas de Paulo, muito menos no Apocalipse. Escatologia tem seu fundamento porque trata de uma doutrina que nasce num Deus eterno. Então, esse Deus eterno deixou nos fundamentos aquilo que no futuro, no Novo Testamento, temos um projeto maior. Perfeito. Inclusive, falando em fundamentos, né? O irmão trouxe aqui o material mais recente que eu vou mostrar para a nossa audiência. Vou pedir, pastor José Carlos, rapidinho, só para comentar o que o telespectador vai encontrar nesse comentário do livro de Daniel. Olha, ele vai encontrar o seguinte, tem até duas surpresinhas. Por quê? Porque ninguém escreveu, por exemplo, um comentário em Daniel tratando somente dos capítulos escatológicos, deixando aquela parte histórica de Daniel. Por exemplo, capítulo 2, tempo dos gentios, começo, meio e fim. Capítulo 7, tempo dos gentios. Ele repete o 2 com imagens diferentes. Capítulo 8, Antíoco Epifânio na pauta profética. Capítulo 9, 70 semanas. Capítulo 10, a escritura da verdade. Capítulo 11, a explicação e revelação da escritura da verdade. E o capítulo 12, ressurreição, grande tribulação e a proteção do arcanjo Miguel a toda a nação de Israel no período tribulacional. Então, e 43 perguntas escatológicas no final do livro. O desafio é esse.
responda primeiro, depois confira. Boa. Porque responder é diferente, né, Sim, do que sim, copiar, não é verdade? sim. Você faz a leitura, dá a sua resposta, depois você confere e a gente vai ficar tudo igual. Benção. Ó, fica aí a nossa indicação. O contato do pastor José Carlos já apareceu aí para você. É por lá que você pode ficar à vontade para mandar a sua mensagem, inclusive para adquirir o material também, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Muito obrigado também. Bênção. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o bispo Hildo Melo. Ele que é ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo, graça e paz, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só, meu irmão. Graça e paz, Zeca, pastor José Carlos, todos os que nos assistem. Uma alegria, privilégio poder estar aqui mais uma vez. Obrigado, bispo, pelo carinho. É sempre uma oportunidade única ouvi-lo, principalmente porque o irmão abre a nossa mente com opiniões e interpretações que muitas vezes não são costumeiras. E o que, obviamente, nos ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento da nossa interpretação e da teologia e tudo mais. É sempre uma alegria ouvi-lo. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E eu tenho muita dúvida sobre a nossa pergunta de hoje, com as perguntas preparadas aqui. Mas antes, vou pedir as informações da igreja também, bispo, por favor. Bom, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e pastoreio também uma igreja aqui em São Paulo, que fica na Rua das Rosas, número 445, Rua das Rosas, 445, ali no bairro de Mirandópolis, próximo à Praça da Árvore. Do metrô temos culto às quartas, às 20 horas e também aos domingos, às 10. Tem escola dominical também às 9, tá? Então, todos são muito bem-vindos. Penso, fica aí o convite também. E o contato do Bispo Hildo já apareceu para você, tá bom? Então, é por lá que você pode entrar em contato com o nosso irmão, quiser informações da igreja, conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão. É por lá que você pode acessá-lo. E também o canal do YouTube, para ver um pouquinho do material produzido pelo nosso irmão. Muito obrigado, Bispo, pelo carinho e atenção com o Vejam Só. Bom, coloca na tela aí a nossa pergunta. Ela inicialmente vai partir lá de Apocalipse, mas você viu que o pastor José Carlos já deu a deixa que não é lá que começa, né? Começa lá nos fundamentos, mas é lá João que vai dizer, né, literalmente, então vi um novo céu e uma nova terra. E o que a gente quer saber hoje é como será a eternidade. A gente tem, obviamente, muitas visões, interpretações, ideias, mas o nosso propósito hoje aqui é olhar para a Escritura e ver o que a Escritura fala, que orientação ela nos dá, que trilha, que caminho, que dicas que ela nos dá sobre como será esse estado eterno. Pastor José Carlos, quero começar ouvindo o irmão, depois o Bispo Hildo vai responder, ainda que de forma introdutória, a nossa pergunta, e aí nós vamos poder aprofundar o assunto. Pastor José Carlos, o que a Bíblia fala sobre esse estado eterno, sobre a eternidade? Muito bem. Primeiro, a igreja está envolvida com 3 lugares distintos na eternidade que a Bíblia nos mostra. Então, a palavra nos dá um novo céu, nova terra e uma nova cidade. Então, esses 3 lugares são o destino eterno da igreja. Bom, mas para falar diretamente no Apocalipse 21 e 22, eu prefiro, como sempre faço, tanto na igreja, nas aulas, começando pelos fundamentos. O que dizem os fundamentos a esse respeito? Vamos começar pela cidade, a Nova Jerusalém. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, seguindo para uma terra sem saber para onde ia. Pela fé, pisou na terra da promessa, como em terra alheia, com Abraão, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Os versículos seguintes dizem o seguinte, que se eles tivessem oportunidade de voltarem para trás, não o fariam, porque esperava uma cidade futura, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Então eles peregrinaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos naquela terra, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos.
Então Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Por exemplo, por que desse bonito hábito evangélico? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que desse chavão em nosso meio? Deus honrou isso porque esses homens renunciaram, vislumbrando, olhando para frente, vendo uma cidade futura, a Nova Jerusalém. Então Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 10 a 16. E a descendência espiritual, a descendência da fé deste Abraão, não pode ser diferente. Tal pai, tais filhos. Não temos aqui cidade permanente. Isso é lógico, é uma lógica bíblica, espiritual. Não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a futura. E é por isso que, às vezes, nós discutimos com os pós-tribulacionistas, porque se eu não tenho aqui cidade permanente, e o verbo katoikeu, em Apocalipse 3 e 10, determina uma tribulação para aqueles que têm a posse da terra, que se apoderam, morrem pela terra, matam pela terra. Não é o caso da igreja. A igreja não mata ninguém pela terra. A igreja não se apropria da terra, porque ela não tem. É da natureza da igreja ser espiritual. Tanto é que ela é tipificada em Abel, né, que vem de Rabal, que é a exalação. Tipo perfeito do homem espiritual que subirá. Então, a igreja é isso, ela não se apropria da terra. Então, não temos aqui uma cidade permanente, buscamos a futura. A exemplo de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Do nosso ponto de vista inicial, a maneira como nós, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, e eu sou dos clássicos, né? Sou da linha de Darby, de Scofield, e de outros, que outro dia eu quero voltar aqui e tratar daqueles dispensacionalistas antes de Darby. Porque falar que começou em Darby, falta uma pesquisa para o irmão. Por que dispensacionalista muito antes de Darby? Boa. Bispo, eu quero te ouvir também. Você viu que o homem não perde tempo, né? A gente estava olhando só lá para a eternidade, mas ele já colocou ali algumas questões também que são alvo de debate. E essa questão do dispensacionalismo anterior aí a esses fundadores, o Thomas já anotou aí, nós vamos propor esse debate e convidar o irmão para vir aqui para falar sobre também. Mas, vocês são espertos. Vamos lá, Bispo, quero te ouvir. O que a Bíblia fala sobre esse novo céu, essa nova terra? Como será essa eternidade? Então, o pastor José Carlos fez bem em lembrar de Hebreus capítulo 11, e é interessante que é dito ali que eles não construíram nada com alicerces, eles habitaram em tendas porque eles tinham consciência de que esta terra prometida, essa Canaã prometida, essa terra prometida em que eles pisaram, não era, de fato, o cumprimento maior daquela promessa da terra. Porque a promessa da terra, aquilo era uma espécie de protótipo de algo, de uma nova Jerusalém, que é de todos nós. Porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, nós somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. E o Romanos capítulo 4 diz que Abraão, Deus fez a promessa de conceder a ele o mundo, já dando a ideia do planeta Terra, ou do mundo como um todo, e não apenas uma porção de terra em Canaã. E é muito interessante a gente observar tudo isso e dizer que nós somos herdeiros pela fé, porque o Abraão é pai de todos os que têm fé em Cristo. Ele foi justificado pela fé, igualmente como os cristãos o são. E aí a gente vê o seguinte, é dito que Jesus vem à Terra, visita a Terra 2 vezes. Tem 2 vindas de Cristo. Mas na Bíblia é dito apenas que Jesus ascende aos céus uma única vez. Porque quando ele vem a segunda vez, ele vem para ficar. E é interessante também notar o seguinte, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. E aí a gente ouve falar sobre o novo céu, novos céus e nova terra. E quando a gente vê, né, já estamos no Apocalipse capítulo 21, e quando a gente vê uma coisa só, né?
Novos céus e nova terra. E a gente olha e a descrição é de uma coisa, é um céu que se funde com a terra. É algo muito interessante, tem nessa Nova Jerusalém, nesse novo céu e terra que está ali tudo conjugado, a gente vê que tem árvore, tem rio. É interessante observar essas coisas dos elementos, né? Uma coisa que talvez eu discordasse, porque eu praticamente concordei com tudo que o Zé Carlos falou, tem uma promessa, os mansos herdarão a terra. É interessante observar isso, a terra. Em que sentido os mansos vão herdar a terra? Como é que essa promessa se cumpre para nós que somos cristãos? Essa nova terra. E ela é nova não no sentido de que ela vem do zero, de que ela vem do nada, né? Ela é nova no sentido de que essa Jerusalém que vem e desce a terra, ela funde, ela transfigura a terra. A terra passa pelo fogo purificador que não a destrói e não a elimina, mas a renova. E ela passa a ser nova, assim como nós nos tornamos novas criaturas. Perfeito. É muito interessante. Nós nos tornamos novas criaturas, mas nós não somos novos a partir do nada. Nós somos novos a partir de nós mesmos. E a terra, essa terra que nós conhecemos, ela está corrompida. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 8, que a terra, a natureza como um todo, ela geme, suporta angústias até agora, esperando o bendito dia da manifestação dos filhos de Deus, em que ela mesma será liberta do cativeiro. Então, o clamor de toda a natureza não é por destruição, o clamor de toda a natureza é por libertação. E essa natureza será liberta do cativeiro e ela será renovada, toda a criação. Porque o propósito de Deus, conforme lá a gente lê em Efésios e também em Colossenses, o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, porque o que Deus criou é bom. A natureza criada por Deus é bom e a gente precisa pensar, quando a gente pensa no céu, a gente tem que entender que Deus não se preocupa apenas com as almas, não é um céu etéreo, entendeu? Deus, inclusive, Jesus ressuscitou com corpo. Sim. O corpo de Cristo foi ressuscitado. Ele até perguntou, tem alguma coisa aí para comer? Que eu vou provar que eu ressuscitei. Eu sou um fantasma. Eu não sou um fantasma. E nós vamos receber esse corpo glorificado, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo, porque o corpo, a matéria, ela foi criada por Deus e ela é boa. E ela vai ser renovada. Então, a gente vai ter corpo, a gente vai ter terra, a gente vai ter... É claro que tudo isso numa dimensão que a gente diria assim, de transfiguração. No monte da transfiguração, a gente tem coisas para aprender ali. Porque o corpo de Cristo era um corpo físico ainda, né? E esse corpo foi transfigurado. Então, a glória de Cristo se revelou no corpo e na matéria. Sim. Então, isso de descer a Nova Jerusalém vai transfigurar a terra, vai transfigurar tudo. A gente vai ser uma nova terra, vai ser uma nova dimensão e cheia de alegria. E não vai ter mais lugar para o mal, não vai ter lugar mais para a morte, para o choro. E vai ser muito melhor do que o melhor que você pode imaginar. Você pode imaginar a coisa mais sensacional a respeito do céu, e você vai ficar surpreso, porque é muito melhor do que a gente pensa e imagina. Ó, o Bispo Peru falou que vai ter muita coisa lá, e depois, em um momento oportuno, eu vou querer saber se vai ter trabalho, se vai ter casamento. Trabalho é coisa boa também, né? Não. Dependendo de como a gente interpreta o trabalho, não, né? Não escravo, né? O que dá a entender é que o trabalho só ficou árduo, assim, pesado, obrigação depois do pecado. Exatamente. O texto bíblico dá a entender que Adão e Eva trabalhavam. Abraão, né? Adão trabalhava. Oh, certamente. Inclusive, dá a entender que Deus já tinha a dinâmica de filhos, porque do pecado ele também fala, vou multiplicar suas dores. Então, parece que a dinâmica já existia também. Não quero dizer aqui que ela já tinha filhos, não é isso. Mas estou dizendo do plano. Então, eu quero saber mais disso depois. Porque o que o Bispo Peru falou é algo que me marca muito quando eu penso na eternidade. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus criou é bom. E realmente eu sempre fico pensando nisso. Então, falo, nós vamos aproveitar tudo que é bom lá. E hoje a gente não aproveita basicamente quase nada. Tudo está corrompido pelo pecado. Então, bom, deixa eu
vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Coloca aí na tela a enquete que eu quero que você responda e participe e nos ajude na contribuição aqui do programa, @programa Vejam Só. A produção preparou o seguinte, ó. A eternidade será, vamos lá, primeiro, totalmente espiritual. Segundo, física e restaurada. Terceiro, algo muito além da nossa compreensão. A ideia desse algo além da compreensão era um não sei, né? Mas a frase ficou tão bonita que eu acho que a maioria vai escolher essa parte aí. Eu já escolhi essa. E de fato, na sua fala já estava, né? Que vai ser algo muito maior. Mas, bom, vai, vote, participe, para a gente poder ouvir e entender a sua opinião. Agora, pastor José Carlos, eu quero começar por essa dinâmica que a gente colocou na enquete, porque ela traz um imaginário popular muito comum e talvez muito calcificado, que é dessa eternidade muito espiritualizada. Ou seja, nós seremos seres celestiais que vão ficar cantando e louvando, e vai ser um culto sem fim e tal. Queria que o irmão comentasse um pouco se a Bíblia dá alguma indicação disso ou se é algo mais popular mesmo. Rapaz, você vai me fazer pular todo o roteiro aqui. Eu vou falar para você. Isso acontece até em sala de aula também, viu? Acontece também. Os alunos fazem umas perguntas que... Não, eu falo, ó, vocês me queimam o roteiro, depois reclamam né? Vamos lá. Amados, vejam bem. A igreja em Cristo. Então põe na cabeça isso. A igreja em Cristo. Ela chegou aonde? Mas chegastes ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegastes à igreja dos primogênitos, à Assembleia Universal. Chegastes a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegastes a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor que o sangue de Abel. Hebreus 12, 22 a 24. Bem, a igreja já tem isso. Ela tem essa posse. Toda essa maravilha futura, você já tem. Em Cristo. Assim como o homem em Adão tem a porção do pecado e da queda, assim o homem em Cristo tem a porção futura. Bom, então isso vai te remeter, que o bispo Hildo Melo falou agora há pouco, Romanos 8, 17, que diz assim, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E é interessante essa questão de ser co-herdeiro, porque você pega aquela palavrinha, sui cloronomoi, é um nome meio complicado de pronunciar, mas é essa palavrinha, não é? Sui cloronomoi, que significa herdar juntos. Então, o que é de Deus é de Cristo, o que é de Cristo é da igreja. Perfeito. Então, você já herdou com Cristo tudo. Isso te remete à resposta do pai ao filho que estava em casa e não soube receber o perdido que voltou. Lucas 15, 31. E o pai teve que dizer para ele o seguinte, primeira informação que ele não sabia. Isso prefigura todos os crentes hoje. Filho, tu sempre estás comigo. Olha que coisa, os crentes não sabem disso, é uma grande maioria. Você está triste que eu estou recebendo o perdido. Você sempre está comigo. Sim. E tudo que é meu é teu. Então, tudo que é de Deus é da igreja. Tu tem ideia o que é isso, irmão? Tu não tem ideia o que é isso. Tudo que é meu é teu. Bom, agora eu vou saltar então, já que o amado pediu aqui, eu vou saltar então, vamos lá embora para o Apocalipse, tá? Então, o que que João vê? Para não confundir aqui com o pós-milenismo, tá bom? Porque há 13 anos atrás eu fiz esse debate com um pós-milenista. Muito bem, vamos lá. Então, viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Muito bem, novo céu, nova terra. E eu, João, vi a cidade santa, que de Deus descia do céu, ataviada, adereçada como a noiva para o seu marido. E uma voz me disse assim, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Rei Esquene. Eis o Esquene, a tenda. Lembra da tenda de Moisés? A tenda de Moisés, aquele tabernáculo simples,
Olha o que ele prefigurava. Além de prefigurar a igreja hoje, tem uma réplica futura, que esse futuro maravilhoso, extraordinário, é esta cidade. Ó, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então vamos separar o tabernáculo, os homens e Deus. Quem são os homens? Os homens são os que estão colocados no versículo 7 do capítulo 21. Ao vencedor herdará tudo isso. Olha o que a igreja tem. O que vencer vai herdar tudo isso. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Matou a charada. Depois, verso 27 do mesmo capítulo, o último versículo do capítulo 21. Ali não entrará nada que corrompa, que seja impuro, nada. Somente os inscritos. Então, os inscritos são os homens do versículo 3, os vencedores do versículo 7, e tem uma promessa por antecipação. Essa promessa está em 3:12 do Apocalipse. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca mais sairá. Como hoje tem crente colunas na igreja, que sustenta os outros. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Então, esse novo nome de Cristo, onde está esse novo nome? Está em 19:13 do Apocalipse, quando ele desce na parúzia para fazer a vingança necessária contra o ímpio. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Por que palavra? Para justificar João 1:1. No princípio era a palavra, era o verbo. Então esse verbo agora, ele vai carimbar nas testas de todos os crentes o nome de Deus. 22:3 do Apocalipse. Ó, e em seu nome contemplarão o rosto de Deus. A igreja vai ver o rosto de Deus. Aquele rosto que em João 1:18 ninguém viu. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Para concluir, pastor, por favor. Então, olha só. Então, como nós estaremos nessa cidade? A cidade é literal? É. A nova terra e o novo céu são literais? São. Mas puro como o próprio Deus. E ali a igreja estará. O versículo único que nos define na eternidade é um só. Nela estará o trono do Pai, o trono do Filho, e seus servos o servirão. 22:3 do Apocalipse. Boa. Ô bispo, na sua fala inicial, já ficou claro que o irmão também acredita numa eternidade física mesmo. Sim. Falou da natureza, Sim, tudo. a ressurreição indica isso. Física, nada desses Etéreo, seres. fantasmagórico, né? Agora, eu queria que o irmão falasse se a Bíblia indica algumas questões relacionadas à dinâmica dessa vida futura. Pensando que as coisas serão físicas, né? Então, trabalho, relacionamentos, casamento. Por exemplo, tem muita gente que pega o texto lá de Mateus, de Lucas também, onde Jesus fala que não se casarão, e aí diz que lá não vai ter casamento. Sobre memórias, tem muita gente que diz que nós não vamos lembrar de nada, que vai ser tudo novo. O que a Bíblia fala que a gente pode se apegar sobre essa vida e essa dinâmica da eternidade? Porque, pensando na vida mesmo, né, bicho? Como é que vai ser lá? Sobre memória, começando por aí. O que Deus nos promete, o que nós vemos em Apocalipse, é que o Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Ou seja, que Ele vai consolar, não vai apagar a nossa memória. Aliás, se Ele apagasse a nossa memória, nós não teríamos como ser gratos a Deus, né? A gente nem ia saber de onde veio, o que aprontou e como é que foi redimido. Então, a parte muito do nosso louvor se deve à gratidão, né? Então, a gratidão tem a ver com memória, tem a ver com trazer à memória aquilo que pode dar esperança, trazer à memória aquilo que Deus fez por nós, como nós estávamos perdidos, como diz o hino, eu perdido, pecador, longe do meu Senhor, Ele veio, Ele me resgatou, Ele me salvou. Então, isso tudo é maravilhoso, né? Então, Deus
tem lembrança de tudo, ele tem consciência de tudo e ele é feliz. Eu já passei por muitas dificuldades na vida, por momentos muito tristes que me fizeram chorar bastante, mas eu fui curado dessa tristeza. Hoje eu consigo lembrar dessas coisas, mas de uma outra perspectiva, sem nenhuma dor, né? Inclusive com muita gratidão a Deus, porque eu consigo discernir a mão de Deus em tudo isso. Então o Senhor vai consolar. Então, o céu é lugar de alegria, mas não é lugar de amnésia. Então, é lugar de alegria, de felicidade, de plenitude, porque Deus, como disse bem o pastor José Carlos, Deus vai ser ali para nós tudo, a gente vai ter comunhão com Ele, a gente vai tabernacular com Deus, Deus vai tabernacular conosco. Então, esse céu e essa terra, eles se fundem numa coisa só, né? Ou seja, é uma glória extraordinária. Então, é cura. O que o Senhor promete é cura para toda a terra, cura para toda a sua criação, libertação e redenção. Agora, quanto a casamento, é dito ali que não vai ter casamento, nós vamos ser como os anjos, não vai ter tal. Agora, isso às vezes fica um pouquinho frustrado para mim, porque eu sou feliz no meu casamento. Para outros vai ser uma alegria tremenda, sabe? Então, depende muito da perspectiva. Mas vai ser tudo restaurado. Tudo É restaurado, por isso né? que eu falo assim, que às vezes eu fico um pouco, vou colocar entre aspas assim, indignado, porque se a gente sofre aqui, a ideia é que no céu nós não vamos sofrer. Eu concordo plenamente com essa restauração na mente. Então, Restauração. se a pessoa às vezes sofre no casamento aqui por conta do pecado, lá no céu ele ia aproveitar a bênção máxima Sim. desse relacionamento. Então, às vezes eu me frustro por conta disso, sabe? Falo, poxa, lá ia ser tão bom a gente aproveitar tudo. Mas tem muita gente que defende e usa o texto lá dizendo que não, né? Jesus afirma que não. Como Jesus colocou aquilo, a gente fica bem inclinado a acreditar que não vai ser desse jeito. Então não haveria procriação. Bom, bem, pelo menos para nós parece que não, né? Então a gente fica pensando assim, né? Essa questão física é físico, mas ela tem uma glorificação, uma nova dimensão. É difícil de determinar, porque quando a gente vê o propósito de Deus na criação e tudo que Ele fez, a gente fica pensando se o céu não seria uma restauração do seu propósito original. Sim, né? do Então, Éden. Tem muita gente que defende isso. Uma restauração em muito sentido, um retorno ao início, ao princípio, restaurando todas as coisas, né? A imagem de Deus, restaurando a toda a criação, porque o que Ele fez é bom. E tem o Apocalipse 11, 18, diz assim, a palavra de Deus: chegou o tempo de serem destruídos aqueles que destroem a terra. Olha só, chegou o tempo de serem destruídos os que destroem a terra. Então veja como Deus é contra aqueles que destroem a terra. Então a terra não é alguma coisa descartável. A terra, Deus vai destruir os que destroem a terra para depois Ele acabar com a terra e acabar com tudo. Não, Ele vai restaurar tudo. Então a natureza, ela geme pelo dia e aspira pelo dia da libertação. Então parece que é a redenção da própria criação, para que tudo venha convergir para Cristo, para que tudo aquilo que era o propósito original de Deus se estabeleça, né? E tudo aquilo que foi maculado pelo pecado seja desfeito. Então é possível, sim. Por exemplo, eu vejo a possibilidade de animais, de restauração, de todas essas coisas. Eu vejo restauração, sabe? Eu não sei realmente, eu só fico na minha cabeça, tá? Sim. São coisas que a gente especula. Para mim, a criação como um todo vai ser restaurada, vai encontrar o seu céu, vai encontrar o céu. A natureza vai encontrar o seu Deus, porque Deus, quando Ele estava aqui no Jardim do Éden, Ele tabernaculava com Adão e Eva. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa coisa vai acontecer. Os detalhes eu fico só imaginando. Então, bispo, a gente pode afirmar que a Bíblia não diz exatamente como vai ser essa eternidade. A gente fica mais nas especulações ou, em alguns sentidos, ela ainda dá umas pinceladas, assim? Olha, ela dá umas pinceladas, porque quando você vê lá Apocalipse capítulo 21, a descrição, então a gente começa a ver ali, por exemplo, não vai ter sol, né? Como nós o conhecemos hoje, porque Cristo será o nosso sol, Deus será o nosso sol. Então, essa ideia daquela transfiguração, né? A luz vai ser a plena luz de Deus. Então, a gente já começa a perceber que é como se fosse
a natureza sendo recriada, voltando àquele propósito original e sendo potencializada, né? Porque ela será perene, ela será também eterna, ela será contínua. Porque a fonte, porque mesmo que esse sol dure absurdos milênios, Deus dura eternamente, entendeu? Então, esse sol não seria suficiente para uma nova criação. Então, a criação se renova e tem Deus como sol, o mar é de cristal. A ideia não é que não vai ter mar, tem rio, o mar passou, vai dizer assim, o mar passou, mas passou no sentido que nós o conhecemos hoje. Ele encontra um outro jeito de ser. Sim. Você entendeu? Então ele é aperfeiçoado, ele é melhorado. Tudo para mim vai ser aperfeiçoado. Aquilo que hoje para nós é muito precioso, porque é raro, lá será abundante. Então a ideia de abundância, a ideia de plenitude, a ideia de vida. Tem um rio, as pessoas parecem que comem, tem uma árvore, e as nações estão presentes, elas vêm procurar a árvore da vida. A ideia, isso tudo, é claro, é uma linguagem figurada para falar de coisa muito boa, para falar de coisa muito saborosa, porque tem sabor. A gente vai, vamos dizer que a gente come no sentido que a gente come porque tem sabor, porque comer é bom, né? Tem coisas saudáveis e muito boas. Então tem sabor e tem o sabor da vida. A gente vai comer de Cristo. Cristo é a árvore da vida. A gente vai comer de Cristo, a gente vai beber de Cristo, a gente vai vê-lo como Ele é. Talvez a expressão mais magnífica do céu será conhecê-lo de uma maneira assim mais física, ver e enxergar e perceber quem Ele é. Isso aí, para mim, a gente vai precisar da eternidade afora. Porque essa compreensão não se dá num momento que você vê. Você continua a ver e vendo e descobrindo eternamente. O céu, para mim, é um lugar de contínuo aprendizado. A gente não chega sabendo tudo. A gente chega descobrindo tudo, porque descobrir é coisa boa. A gente vai crescer porque Deus é eterno e o saber é eterno. E a gente vai mergulhando nessa sabedoria, entendeu? Então, é aventura para mim. São mundos que a gente vai poder conhecer, visitar, conhecer o passado, visitar a história. Então, eu vejo assim que não tem limite para o que o céu pode apresentar para a gente. Eu, inclusive, penso também nessa dinâmica de aprendizado, não no sentido de que na nossa transformação de corpo e mente, ali a gente receba um plugin e já sabe de tudo. Não, Pelo contrário, que esse aprendizado vai ser diário, assim como Cristo fez com os apóstolos. Que nós vamos aprender aos pés do Mestre e avançando nisso. Avançando no conhecimento de Deus eternamente, porque Deus é infinito. E aí todo dia nós vamos ter então, coisa não é nova. Então, é novidade a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, né? Eu sei que tem uns irmãos que vão falar assim, eu nunca gostei de escola, eu nunca gostei de estudar, mas lá vai ser bênção, porque vai ser diferente, tá? Eu preciso chamar um intervalo. Vocês acabam com o meu roteiro, que você falou que eu derrubo o seu roteiro, pastor José Carlos. Eu já estourei o tempo do bloco, porque ouvi-los é incrível. Então, eu preciso chamar um intervalo e a gente volta para continuar aqui, ainda que brevemente, a nossa conversa. Antes do intervalo, só tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, nós do Vejam Só indicamos para você a Grade. Código 11-3115-0819. 3115-0819. Além disso, ficam também aqui as redes sociais da RIT para você conhecer a nossa emissora, a programação, tudo aquilo que a gente produz por aqui, tá bom? Pensando em você, na sua família, em oferecer para você um conteúdo de qualidade, tá certo? O intervalo é rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje olhando para o texto sagrado e procurando entender o que ele nos ensina sobre a eternidade, né, sobre o estado eterno, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor José Carlos de Lima, o bispo Hildo Melo
e caminhando naquilo que a Escritura nos ensina sobre esse tema que eu, como disse no início, particularmente gosto demais. Acho que ele tem uma possibilidade incrível, assim, principalmente quando a gente vislumbra essas possibilidades e algo que me marca bastante é aquilo que o Bispo Hildo falou logo no começo. A gente vai imaginar algo maravilhoso na nossa mente, criar essa realidade. E quando chegar lá vai ser tão mais surpreendente de tudo aquilo que a gente já imaginou ou pensou. Então, isso me fascina olhar para esse tempo futuro. E aí, pastor José Carlos, me surge uma questão que eu também fico muito intrigado. Como é que vai ser o culto a Deus? Porque hoje, talvez um dos momentos mais marcantes na vida da igreja é essa reunião onde nós juntos adoramos a Deus. E tem muita gente que tem uma dificuldade, por exemplo, de imaginar a vida como um culto a Deus, de tudo aquilo que a gente faz ser culto a Deus. Fala um pouquinho o que a Bíblia aponta nesse sentido aí da nossa adoração. Isso. No capítulo 22 do Apocalipse, o que nós temos lá? Diz assim que o trono de Deus estará na cidade e do Cordeiro também. E os seus servos verão a face dele, de Deus e do Cordeiro, e o servirão. Está no verso 3 e 4 do capítulo 22. Então, quando você olha para esse futuro, eu fico me pensando o seguinte, olha, não é no céu que nós estaremos a eternidade, mas na cidade, que desce do céu para estar na nova terra e no novo céu. Porque esse é o propósito dela descer do céu para esse novo lugar, vamos chamar assim, para esse novo lugar. Então nós temos, por exemplo, aqui uma pequena discordância do ponto de vista do pastor Hildo, mas é coisa mínima também. Por exemplo, não haverá lembrança nem recordação do passado. Isso está onde? Está em 65 e 17 de Isaías, quando o Senhor promete ao profeta criar a nova terra e o novo céu. E não haverá nem lembrança, nem recordação do passado. No capítulo 66, 22, o Senhor repete a mesma palavra. Aí quando eu olho para as palavras do apóstolo Pedro, a primeira interpretação, bispo, é que a terra será eliminada pela presença de verbos, por exemplo, causomena lutezontai, ardendo em chamas será dissolvido. Pedro está tratando de um dissolver, queimar, dissolver. Quando ele trata dessa expressão, por exemplo, puromenoi lutezontai, ele está dizendo, os céus em fogo se desfarão. Então nós temos aqui o Senhor Deus eliminando e não renovando, mas eliminando para fazer novo. Uma nova terra e um novo céu. Veja bem, estou lendo aqui os termos do apóstolo Pedro, tá? Então ele continua. Os elementos ardendo se fundirão. Causomena tequetai. O que é isso? Olha só. Abrasados em fogo, é derretido. Essas são as expressões de Pedro. Olhando para o tecomai, que é dissolver, derreter. Então, Pedro está tratando do fim da velha terra, do velho firmamento. Quando se fala céu, alguém pode pensar que são os outros planetas, o céu de Deus. Não. É do céu de Gênesis 1, 8 e 9. Quando Deus separa terra para baixo e céu para cima. Então, essas expressões do apóstolo, nós não estamos vendo aqui, claro, respeitando aqui a palavra do bispo Hildo, colocou muito bem, a renovação e etc.
e muito tempo eu aprendi essa renovação. Aí quando você pega o Novo Testamento grego, quando você busca o léxico grego, que você lê essas expressões, espera um pouquinho, olha só, olha uma expressão como essa aqui, ó. Versículo 11. Toton outros pantolomenon. Essas coisas assim, todas sendo dissolvidas. Dissolver. Na NVI fica muito mais claro. Visto que tudo será assim desfeito. Então, o que eu estou vendo aqui, então? Eu estou vendo Deus colocando a ação criativa dele, o bará, que pertence só a ele, seja do nada para fazer o tudo, ou de uma matéria para criar alguma coisa. O bará só cabe a Deus. E esse bará está presente exatamente em Isaías 65:17, quando ele vai tratar tanto de criar novo, como de fazer outras coisas, ele usa o mesmo termo, o mesmo bará. Você confere isso depois com Gênesis 1:27, o que contrasta com ele fazer a obra do nada, fazer o tudo. Então, o que eu vejo aqui, meu caro bispo, eu estou vendo Deus eliminando exatamente nesses verbos aqui, dissolver, derreter, eliminar. Por quê? E trazendo uma nova terra. Por quê? Mais ou menos como Mateus 9:17. Deus não vai colocar o vinho novo num odre velho. E nessas palavras de Pedro, ele não me dá a ideia da renovação. Ele está me dando a ideia da eliminação do velho odre, da velha terra, do velho céu, e fazer novo. E aí, nessa nova terra, a Jerusalém, a sede mundial, universal do governo de Deus. Então, voltando aí para 2 Pedro, começa assim lá no versículo 5. Acontece que, de propósito, esquece que os céus que existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E aí o restante foi até já mencionado de cor e salteado aí pelo querido pastor José Carlos. Veja que ele coloca como exemplo, como base do que ele vai dizer a respeito do fogo, a destruição que se deu no dilúvio. E Deus mesmo diz lá em Gênesis capítulo 9, que ele nunca mais destruiria a terra como foi no dilúvio. É uma aliança que ele fez, que é uma aliança eterna. Inclusive é dito que é uma aliança eterna. Que ele nunca mais destruiria como foi destruído. Deus usa a palavra ali, que ele destruiu a terra pelo dilúvio. A gente sabe que a terra não foi destruída, de fato. Foi destruído o mal que havia na terra. A ideia do fogo e da água, ali são elementos de purificação, não é de acabar com tudo. Eu entendo que a terra passa por um processo de morte, ali como você está descrevendo, como Pedro descreveu. Assim como o nosso corpo, ele acaba sendo deteriorado, morto, ele é destruído, e ele é totalmente, digamos assim, os que são queimados, né, incinerados, a gente vai voltar ao pó. A terra, de alguma maneira, ela também volta ao pó, à sua origem, ao seu não é ao seu nada, Nascedouro, ao né? seu nascedor. Ou seja, de fato, há um processo de morte para que, a partir desse processo de morte, haja um processo de ressurreição. Assim como o nosso corpo morre, ele é destruído na morte, ele ressuscita, como que o DNA fosse preservado. Eu entendo que a ideia do texto é uma renovação da terra num processo que passa de morte, destruição, para haver uma renovação. Porque só assim vai casar bem, sabe, pastor José Carlos, com a ideia da aspiração da natureza, da terra, de tudo que é criado, por uma libertação. E que libertação seria essa? Destruição? Não, ela já está sendo destruída, ela quer ser liberta desse processo de destruição, ela quer ser renovada, ela quer encontrar o seu propósito original. Então, é por isso que eu entendo que o mundo material
não é para ser um mundo desprezado por nós, os crentes. A terra, essa terra, ela precisa ser preservada por nós. É a mordomia da terra, é a ecologia. Por quê? Porque ela foi criada por Deus e ela é boa na sua essência primária. Então, o que transtorna a terra é o pecado, é a corrupção que destrói. Por isso, Deus veio com um dilúvio por conta da malignidade. Quem está sendo destruído aqui, no final das contas mesmo, são os ímpios. Os ímpios, eles precisam ser aniquilados, eles precisam ser destruídos. Eles não podem mais existir nessa terra. Nessa nova terra, eles não têm lugar, eles não entram. Então, essa é a ideia aqui que eu vejo. Quando você fala muito bem, você lembra bem o texto de Isaías, o último capítulo, ali a gente tem sobre não ter mais memória, mas a gente tem que entender que memória que é essa, não é que vai acabar toda a memória, vai acabar a memória das coisas ruins, elas vão ser curadas, eu entendo mais como algo poético, sabe? As nossas memórias serão curadas. A gente vê lá uma descrição do céu, das almas dos decapitados, das almas dos mártires no céu, eles têm memória. Eles estão dizendo assim, até quando, Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então, de alguma maneira, a memória foi preservada ainda numa condição de céu, né? E eles são consolados, lhes é dito que repousem, que lhes é dado vestiduras brancas e descansem, aguardando até que mais mártires sejam feitos, ou se complete o número de 6 do mártires. Apocalipse, né? Você está entendendo que, então, é possível, muito possível e mais plausível, eu diria, uma interpretação de não ter mais memória, no sentido de não ter mais memória, sabe, aquelas coisas ruins que marcam a gente. Ou então ter uma memória curada, sarada, porque senão a gente não ia ter nem como agradecer a Deus, a gente não ia ter consciência, não ia reconhecer. Como é que eu vou reconhecer os meus entes queridos? Sim. Como é que é? Estou lembrando dos textos aí. O pastor Zé Carlos sabe mais da Bíblia do que eu já vi, de cor e salteado. Ele é o campeão. Mas eu também conheço um pouquinho. Sabe o que tem, pastor Zé Carlos? A ideia de que... Olha, acabei esquecendo. Vejo que eu não sou tão bom que o Zé Carlos. De rever os parentes, é isso. É dito o seguinte, eu tenho uma passagem da Bíblia onde Jesus fala assim, e vos receberão na glória. Que é para a gente praticar o bem, praticar boas obras e tudo mais, e que as pessoas que foram beneficiadas, de alguma maneira, estarão lá na glória, nos recebendo e mostrando gratidão. Né? Então, existe esse conceito de ter lembrança de coisa boa, pelo menos, sim, de coisas que nos permitem ter gratidão e falar assim, muito obrigado. Olha, eu estou aqui e você me evangelizou, eu estou aqui, você me fez o bem, porque tive sede e me deste de comer. Olha, no dia do juízo você vai encontrar essa lembrança, porque no dia do juízo, né? Mas quando foi que te vimos assim, Senhor? Quando fizesse um desses, né? Quando fizesse um desses pequeninos. Então, até o Senhor vai estar lembrando as coisas para nós. Então, eu vejo que a possibilidade dessa forma. Talvez o texto do casamento, quando Jesus fala, também traga uma orientação interessante, que ele fala assim, que Deus é Deus de vivo e não de mortos. E dá os nomes, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, personalidade. Personalidade. Porque se Abraão está lá, alguma referência, a gente não lembrar de nada, pessoal, Abraão. A parábola do rico e do Lázaro. De alguma maneira, a lembrança, isso, o rico também tem consciência do que o Lázaro foi também, e tudo mais. Né? Também. Apesar que, não sei, de repente o pastor José Carlos pode falar que isso é o estado intermediário, não o eterno. A gente pode cair... Mas a gente já tá no pós dessa vida, né? Tendo memórias. Né? Mas faz um... Pastor, desculpa. Eu não posso nem deixar, eu vou começar a falar, porque eu tenho 1 minuto e meio. Então eu só vou dar tchau, e aí depois o Thomas vai ver com vocês, a gente volta e pode continuar. Que legal. Porque hoje eu não tenho condição. Hoje eu fiquei aqui assim, só ouvindo e deixei vocês falarem à vontade, mas o tempo foi embora. Então, pastor, obrigado pelo carinho. Maravilha. Quero te agradecer demais. Obrigado. E eu acho que dá pra gente continuar daí dessa questão da memória, da lembrança, de como vai ser, que a restauração da terra também dá pra falar mais também, que o irmão, eu sei que tinha mais coisa aí pra comentar. Obrigado, pastor. Não, obrigado pelo convite, por lembrar da gente, né? Muito obrigado mesmo. Rever o Bispo Hildo, né?
E a gente está aqui para apresentar também o livro, a nossa obra, né? Sim. E a gente vai prosseguindo nessa maravilha, servindo a Deus dentro da possibilidade, daquilo que Deus faz por nós, né? Amém. Talvez exista essa divergência no pensamento meu e do Bispo Hildo, né? Em relação ao milênio, que se confunde um pouco com a eternidade, né? O Sim, que também tem é isso, dito é verdade. sobre o milênio e É depois o pós-trono branco. Porque, na verdade, o tema de hoje ele vai envolver o quê? O pós-trono branco. Isso. Né? É a eternidade, é o gozo eterno. E aí, nesse gozo eterno, é indescritível. Né? Por mais que o Bispo Hildo tenha colocado termos para definir o que nós veremos pela frente, né? Ó, veremos o seu rosto, o carimbo de Deus na nossa testa, no nosso corpo, contemplando o rosto dele, o trono do Filho. Sim, vai ser maravilhoso. Mas eu preciso encerrar. Desculpa, pastor. Obrigado pelo carinho, bispo. Obrigado a vocês. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Sempre um privilégio. Então, um prazer, uma alegria estar aqui com o pastor José Carlos mais uma vez. Eu acho que a gente já debateu muitos anos atrás, né? E estamos aqui podendo estar mais uma vez juntos. E é isso aí. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Sim. Do ponto de vista pré-milenista, se dá no milênio, mas de alguma maneira, também na eternidade, toda a glória de Deus vai encher toda a terra, que é Nova Jerusalém, que é nova terra, nova Canaã, né? Essa promessa bendita de Deus vai se dar lá. E a Amém. gente vai poder usufruir isso com a graça de Deus. Obrigado, bispo, também pelo carinho. Coloca aí na tela o resultado da enquete, rapidinho aí, antes da gente encerrar, porque hoje eu já extrapolei todos os limites. A eternidade será. Vamos ver como é que a nossa audiência votou? Tá aí, ó. Vamos lá, põe na tela aí pra gente. 18% acreditando que a eternidade será totalmente espiritual, que eu mencionei aqui, nessa ideia de que seremos seres angelicais, como os anjos. 36% nessa física e restaurada. E 46% algo além da nossa compreensão. Eu já imaginava. Tá bom? Tem jeito. E tá vai certo. ser mesmo, né? Vai ser mesmo. Não tá errado, não tá Tá errado. tudo... Tá errado, Zé. Muito bom. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado aos nossos convidados pelo carinho. Passa lá no nosso perfil do Instagram, inclusive, para acessar o contato dos nossos convidados. A sessão de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.